Começo com trechos da música Canto das Três Raças, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil? E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria soa apenas como um soluçar de dor. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, um dos guardiães de nossa memória, foi incendiado pelo descaso do poder público para com o patrimônio cultural e para com a história do Brasil. Este incêndio, para além da desgraça em si, se apresenta como o epitáfio do Brasil. É como se o imponderado, diante do incêndio do quinto maior museu do mundo, anunciasse para a história o fim de uma das maiores nações do chamado Mundo Novo. Resta o Estado, mas morre a nação. Pois nesta mesma semana, o STF desferiu o mais duro e profundo golpe à consciência de classe trabalhadora com a aprovação da terceirização irrestrita. Usando a lógica do historiador Eric Hobsbawm, é o fim do século XX no Brasil. Século que celebrou a vitória do trabalhador, da trabalhadora, sobre a exploração desmedida do capital, com a promulgação da CLT, com a resistência à ditadura e consequente vitória sobre a mesma, vitória consagrada na Constituição Cidadã de 1988. Pois 11 seres humanos, brasileiros e brasileiras, que juraram proteger a Constituição, a destruíram, e, com ela, um século de lutas pelo direito do trabalhador, da trabalhadora. Voltamos ao século XIX, quando, segundo a matéria da Agência Brasil de 30 de 8 de 2018, abre aspas, o ministro Celso Mello entendeu que os empresários são livres para estabelecer o modo de contratação de seus funcionários, fecha aspas, voltamos ao princípio que vigeu até que o século XIX acabou no Brasil com a promulgação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1 de maio de 43. Essa fala do ministro me remeteu ao grito de Asaf, no Salmo 82. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Em primeiro lugar, na terceirização, a empresa fim não contrata funcionários ou funcionárias. Contrata empresas que lhes garantem não apenas o preenchimento do posto de trabalho, como a substituição a tempo e a hora do profissional, da profissional, caso haja qualquer embaraço. Mais ou menos como quando se aluga um carro. A locadora se responsabiliza por substituir o veículo alugado mediante qualquer problema com o mesmo. Em segundo lugar, a terceirização do trabalhador, da trabalhadora, sim, porque não é o trabalho que é terceirizado, é o trabalhador, a trabalhadora, pois passa a não ter mais nenhum vínculo com a empresa fim. Além do que, o trabalho deixa de ser uma arte e passa a ser uma mecânica que, na ausência de um robô, seja por custo ou defasagem tecnológica, pode ser executado por qualquer peça humana
de reposição. Em terceiro lugar, a terceirização do trabalhador, da trabalhadora, é, entre aspas, a emancipação profissional do capitão do mato, que, de resgatador dos escravizados e escravizadas em fuga, passa a ser o senhor dos escravizados, das escravizadas, e os aluga para a casa grande, segundo necessidade ou demanda. Em quarto lugar, a terceirização do trabalhador, da trabalhadora, é simplesmente a mais-valia em dobro. Não bastasse isso, nesta mesma semana macabra, se vingarem as pesquisas de intenção de votos, o TSE nos entregou a sanha da barbárie, criando a possibilidade do país cair no neonazismo, pois, mais uma vez, contra a Constituição, contra a lei da ficha limpa e contra a ONU, o tribunal impediu que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, condenado à revelia de provas, fosse candidato à presidência da República nestas eleições de 2018. Ainda que seja a encarnação da esperança do trabalhador, da trabalhadora. E agora? Estaremos condenados ao soluçar de dor? Não. Proponho a retomada de um antigo hino, composto por um personagem que a história custou a reconhecer. Retomo alguns trechos. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Não temais, ímpias falanges, que apresentam face hostil, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Lula livre. Nosso luto vem do verbo lutar.